Oi gente, tudo bem? No vídeo anterior eu mostrei para vocês como traçar um molde a partir de uma roupa. Se você ainda não viu, acesse esse link aqui para saber como fazer. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um casaco bem rapidinho de forma bem fácil. Eu usei um tecido que ele é bem fácil de costurar. Para casaco ele é ótimo, o nome dele é Soft. Ele é um tecido bem leve e o legal é que ele não desfia. Para quem não conhece, ele lembra assim a textura de um cobertor, só que bem mais fino, bem mais leve. Além do tecido, você vai precisar do básico de costura: uma tesoura, linha para alinhavar, linha para costurar da cor do tecido. A linha para alinhavar pode ser de qualquer cor, tá? Alfinetes e uma agulha de costura à mão. Ele fica bem simples, mas é uma peça bem quentinha e você pode incrementar o seu look com vários acessórios. Ah, e o mais importante, foi você quem fez. Me acompanhe. Bom, gente, vocês vão pegar o tecido, vão identificar qual é o lado que tem um pouquinho mais de elasticidade, tá? E esse lado que tem um pouquinho mais de elasticidade é o lado que você vai utilizar na horizontal do seu corpo. Você vai pegar o molde, vai colocar, posicionar ele dobrado, ajeita o tecido do... Ah, outra coisa, vocês vão usar o tecido do lado avesso, tá? Tem como você identificar o lado avesso do tecido através da bordinha dele. Você vai ver que ele, quando é estampado é mais fácil. Quando não é, você coloca, observa a borda do tecido. Você vai pegar os alfinetes e vai prender esse molde dobrado ao meio. Deixa um espaço ao redor que você vai ter que cortar ele assim com os dois dedinhos de espaço do molde, para que seja a parte da costura, a parte que vai ficar para dentro. Com os dois dedinhos mais ou menos você tem que deixar de espaço, tá? Por quê? Porque esse molde é exatamente o tamanho da roupa. Então você vai precisar de um pouquinho mais de tecido para poder costurar. Aí você vai e corta toda a volta, menos a parte dobrada. Pronto, tá aí, tá cortado. Ele vai ficar assim. Agora você solta aqueles alfinetes. O alfinete é só mesmo para não deixar o plástico correr, tá, gente? Pronto, tá aí. Ó, você vai abrir e ele tá assim. Você vai fazer isso 2 vezes, porque é a parte da frente e das costas. Agora nós vamos cortar a manga. Da mesma forma, você vai pegar o molde da manga e vai colocar o alfinete para prender. A minha manga, ela tá um pouco comprida do casaco que eu peguei como modelo. Então, eu não me importei em colar a parte do punho no tecido, porque ainda assim ela vai ficar um pouco grande, tá? Se a tua estiver certinha, você tem que deixar um espaço de 2 centímetros do molde em relação do tecido em relação ao molde. Agora eu vou cortar aqueles 2 dedinhos de sobra. Seguindo direitinho o molde. Pronto. Tiro o alfinete para tirar o molde. E tá aí a manga. Você vai fazer isso 2 vezes. Tá? Sempre se preocupando em olhar qual é o lado avesso do tecido, tá, gente? Agora chegou a hora da gente alinhavar. A gente vai alinhavar com uma agulha de mão
antes de passar na máquina. Para quê? Para que a gente veja se está tudo certinho, se está batendo lado com lado, tá? Eu vou unir as partes pelo avesso. Essa parte que você está vendo é o avesso do tecido. Então, é o avesso que fica à mostra, tanto de um lado quanto do outro, tá? Vou pegar uma agulha com linha, de preferência de uma cor diferente, para que você possa enxergar melhor, e vou alinhavar as laterais do meu casaco. Então, você vai alinhavando a lateral. Agora eu vou alinhavar a manga, a parte da lateral da manga. Não se preocupe em fazer pontos muito juntinhos não, viu gente? É só um alinhavo bem largo mesmo, só para poder, na hora de costurar, ela não sair do lugar o tecido, ficar bem certinho. Agora a gente vai mostrar como que você vai colocar essa manga no lugar. Você faz da seguinte forma, tá? Você vira a manga do lado correto, você desvira ela, ela estava do avesso, você desvira, aí você pega com a parte do corpo do lado avesso, você abre e posiciona costura com costura, tá vendo? Você junta costura com costura e daí você vai começar a costurar um lado até o finalzinho, vai ter essa sobra e depois você pega e costura o outro lado. Não tem erro, vai ficar certinho. Bom, eu vou costurar agora a lateral, as duas laterais da parte do corpo. Tá? Aí você vai à máquina e costura. Costura os dois lados. Depois que você tiver costurado, você vai retirar aquela linha que você usou para alinhavar. Eu tô usando uma ferramentazinha que é própria para isso, tá, gente? Mas você pode tirar com qualquer coisa, uma pontinha de uma tesoura também você consegue retirar. Tá aí, ó, tá tudo costurado, os dois lados, né? Eu cortei um pouquinho do excesso que ficou para dentro, tá? Agora eu vou pegar e vou costurar a manga nessa parte que eu alinhavei. Vou pegar as duas mangas e vou costurar. Para esse tecido eu usei um ponto bem largo da máquina, tá? Porque ele é um tecido grossinho, então você tem que botar um ponto mais largo, como se fosse assim, um ponto de alinhavo. Costurei as mangas, tá aí. Vou cortar o excesso para não ficar embolado por dentro. Tá vendo, gente? Ele é um tecido muito bom, ele não desfia, você não precisa fazer pesponto, não precisa fazer nenhum tipo de acabamento para não desfiar. Pode deixar assim mesmo. Agora eu vou tirar a linha que eu usei para alinhavar. Ó, tá costurado, tá vendo? E agora a gente vai desvirar e virar para o lado certo, retirar do lado avesso para o lado certo, para poder costurar daquela forma que eu ensinei. Ó, virei, tá vendo? E vou fazer aquele processo que eu ensinei antes, tá? Só que agora já com as partes costuradas, sem alinhavo. Eu vou abrir, vou juntar costura com costura, tá vendo? Ó, só que antes de levar para a máquina, é bom você alinhavar, para ficar bem certinho e não correr o tecido e ficar torto. Você vai pegar a agulha e vai alinhavar a manga na parte do corpo. Aí você começa alinhavando
a partir da costura, alinhava para um lado, tá? Com os pontos largos mesmo. E alinhava até o finalzinho. Pronto. Faz ali um acabamentozinho para não soltar. Tá? Ficou essa sobra aí. Agora eu vou alinhavar para o outro lado. Eu corto a linha e vou para o outro lado a partir da costura. Mesma coisa que eu fiz, eu vou fazer para o lado de cá. Tá aí, tá alinhavado. E ficou desse jeito. Tá? Eu desvirei a manga agora, tá tudo do avesso. E eu vou acompanhar esse pesponto fazendo a costura na máquina. Vou fazer toda a volta da manga, esticando bem para não ficar embolado. E tá aí, já costurei as duas mangas, retirei o alinhavo e vou acertar a parte da gola, que ficou uma sobrinha do tecido, bem rente ao contorno do ombro ali. Viro, acerto o outro lado. Tá aí. Se você quiser, você pode ainda colocar aquela golinha que a gente fez o molde no vídeo anterior. Eu não vou colocar gola, eu quero ele assim bem abertinho para usar assim com um cachecol, com algum acessório. Então eu vou simplesmente virar as extremidades e passar uma costura de acabamento, tanto na manga quanto na gola e na barra. A gente vira só assim uma vez e passa uma costura, a mesma coisa na barra, tá vendo? A gente vira uma vez a pontinha e passa uma costura. E aí eu levo para a máquina e faço isso. Não precisa virar duas vezes, vira uma vez só e passa o ponto. Essa viradinha que a gente dá para fazer o acabamento, ela tem que ser bem fininha, tá, gente? Não faça ela muito grossa, não, porque fica um trabalho muito bruto. Fica mais delicado se você fizer ela fininha. E aí você vem costurando toda a volta da barra, da manga e da gola. E tá aí o casaco depois de pronto, com todo o acabamento, bem simples. Eu também resolvi fazer um cinto com o próprio tecido, uma espécie de faixa pra gente usar e fazer uma cinturinha. Eu emendei dois pedaços, tá? Ele ficou mais ou menos assim com 1,5 m de comprimento. Costurei, dobrei ao meio, costurei e virei. E aí costurei as pontinhas, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixar seus comentários, compartilhar nas suas redes sociais e se tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo que eu respondo. Beijo, tchau!